Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor relator da presente ADPF, ministro Gilmar Mendes, excelentíssimas senhoras ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros também do Supremo Tribunal Federal, permitam-me cumprimentá-los na pessoa do decano, ministro Marco Aurélio, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, senhores advogados e doutora Carmen, nossa secretária do plenário do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes foi muito feliz na exposição do seu relatório de forma sucinta e ao mesmo tempo detalhada, e permitam-me assim adentrar no mérito da questão a fim de possibilitar o máximo possível uma discussão contributiva para um debate tão relevante. E para isso, em primeiro lugar, nós precisamos definir do que nós estamos tratando hoje. Mas para definir sobre o que nós estamos tratando hoje, é importante, antes de tudo, definir do que nós não estamos tratando. Nós não estamos tratando de um debate entre vida e morte. Nós estamos tratando, isso sim, de uma perspectiva onde todo cristão se presume defender a vida incondicionalmente, onde todo cristão sabe e reconhece os riscos e perigos desta doença terrível, e onde todo cristão sabe que precisa tomar, sim, cuidados e cautelas diante desta enfermidade. Não se trata também de uma discussão política. Eu digo isso para que todos partamos do princípio e do consenso de que todos nessa discussão defendemos a vida. É imprescindível essa perspectiva. E isso é importante porque em uma sociedade tão tensa como a que nós vivemos hoje, parece que pensar diferente de nós significa a desqualificação dessa pessoa e da sua própria condição de pensar diferente de nós, atribuindo a elas adjetivos inapropriados e ofensivos a um Estado democrático de direito. Se é assim, do que nós estamos tratando? Nós estamos tratando de um partido político que apresenta a sua demanda para que, em essência, religiões cristãs, católicas e evangélicas possam realizar seus cultos, possam ir às suas igrejas. Mas dentro desse contexto, é importante fazer, e eu faço como registro histórico, o que significa para o cristão a igreja. E os primeiros registros históricos da igreja cristã está na própria Bíblia, de modo muito específico, no livro dos Atos dos Apóstolos. E registra-se ali, após Jesus confiar a Pedro, o apóstolo Pedro, ser a pedra fundamental da sua igreja, que os cristãos, no capítulo 2, diariamente perseveravam no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições em conjunto, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Mais adiante, no capítulo 5 de Atos, diz que para ali também iam outras pessoas de outras cidades. Porém, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão. Digo isso porque ser cristão, na sua essência, é viver em comunhão não apenas com Deus, mas também com o próximo. Ser cristão é estar junto ao próximo, é ter compaixão do próximo. E ter compaixão é chorar junto, lamentar junto, dar o suporte necessário para os momentos em que aqueles que se aproximam possam superar as suas dificuldades. Dentro desse contexto, a comunidade cristã, ela nasce, cresce e até os dias de hoje existe, não apenas para um ato de adoração a Deus,
mas para um compartilhar comunitário de vidas, de experiências, de alegrias, de tristezas, de sentimentos, de dores, de esperança e de amor. À luz do cristianismo, sem compaixão, não há culto a Deus. Sem vida em comunidade, não há cristianismo. Do contrário, nós estaríamos tratando da mera expectativa de uma reunião de pessoas para se ajuntar em determinado momento do seu dia e das suas vidas. Tanto não é isso que Jesus Cristo, conforme relata São Mateus, disse: por onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Se é assim, de modo mais prático, do que é que nós estamos tratando? Nós estamos tratando da seguinte discussão: se em momentos de calamidades públicas o que prevalece é a Constituição ou valem outras regras? Se nós podemos suprimir direitos fundamentais sem o respeito às normas previamente estabelecidas pelo poder constituinte? Se nós podemos fazê-lo independente da decretação de medidas excepcionalíssimas como estados de defesa e de sítio? E aqui registro, não os defendo, não é o caso de medidas como essa. A verdade é que sabemos sim que o Supremo Tribunal Federal delegou aos estados o poder de estabelecer medidas restritivas às atividades da comunidade. Mas até que ponto essa delegação foi um cheque em branco? O governador e o prefeito pode fazer qualquer medida sem sequer passar pelo poder legislativo local? Não existe controle? Não se tem que respeitar proporcionalidade? Não se impedem medidas autoritárias e arbitrárias? Se autoriza a rasgar a Constituição? Se autoriza a prender um vendedor de água ambulante e espancá-lo no meio da rua? Enquanto em grandes supermercados isso é feito legitimamente? Por que o pobre não pode vender bens de primeira necessidade? Por que uma pessoa não pode praticar o esporte na sua praia e seguir para a sua casa, onde pessoas, mulheres e jovens estão sendo presas? Até que ponto? Até quando? Até quando medidas abusivas? Até quando polícias, guardas municipais agredindo cidadãos e trabalhadores, sacando suas armas, simplesmente porque estão trabalhando? Isso que foi autorizado? Eu tenho certeza que não foi isso. Eu tenho certeza que há limites e que o Supremo Tribunal Federal não deu um cheque em branco a governadores e a prefeitos. Dentro desse contexto, permitam-me fazer um parêntese. Não só agressões a trabalhadores, medidas de toque de recolher. Medida de toque de recolher é incompatível com o Estado democrático de direito. Medida de toque de recolher não é medida de prevenção à doença. É medida de repressão própria a estados autoritários. Falemos um pouco de injustiça para tentar encontrar a justiça. Tanto é injusto fechar-se templos e atividades religiosas, que a Suprema Corte dos Estados Unidos, em 2 precedentes, disse isso ser inconstitucional. Um deles citado brilhantemente pelo ministro Gilmar Mendes. O segundo que trata de medidas adotadas pelo Estado da Califórnia, onde disse a Suprema Corte dos Estados Unidos em um dos seus votos: há 4 razões alegadas pelo Estado para proibir os atos religiosos. Em primeiro lugar, a alta interação entre pessoas. Segundo, proximidade física. Terceiro, permanência em períodos longos no mesmo local. Quarto, haver atividades de canto religioso.
diz a Suprema Corte, ninguém duvida que esses fatores podem aumentar o risco. Ninguém duvida que há um interesse público em diminuir esse risco. Essa Corte diz, não está negligenciando o sofrimento que muitos experimentam na pandemia. Porém, o Estado da Califórnia se equivocou na medida em que sugere que esses 4 fatores estão sempre presentes na atividade religiosa, ou sempre ausentes em outras atividades seculares que a sua regulação permite. O Estado da Califórnia não buscou explicar por que não poderia enfrentar essas preocupações legítimas com regras mais brandas do que o banimento completo dos cultos. Em segundo lugar, vamos comparar situações fáticas similares. Como estão nossos ônibus, nossos trens, nosso transporte aéreo? Nossas secretárias do lar continuam passando 1h30, 2 horas, em ônibus, trens e metrôs superlotados, para estarem nos servindo em nossos lares. Hoje nós vamos pegar um avião, tomamos cautela ao entrar no aeroporto, na fila do saguão do aeroporto, mantemos distanciamento e sentamos como uma lata de sardinha, um colado no outro, dentro dos aviões. Foram impedidas reuniões presenciais de trabalho? Os governadores fecharam os sindicatos para suas reuniões, fecharam as associações, fecharam-se partidos políticos. Por que somente as igrejas? Por que essa discriminação? As igrejas, segundo a OMS, o Brasil é o campeão mundial em transtornos de ansiedade. Segundo lugar no mundo em transtornos depressivos que podem levar ao suicídio. E diante de uma situação como essa, artigo publicado no Jornal da Associação Americana de Medicina Psiquiátrica diz que suicídio e coronavírus fazem a tempestade perfeita. E diz um dos trechos do artigo, a frequência semanal a serviços religiosos foi associada a uma taxa de suicídio 5 vezes menor em comparação com aqueles que não frequentam atividades religiosas semanais. No Japão, aumento de 70% no número de suicídios de mulheres em outubro de 2020. Só que, diferentemente de Japão e Estados Unidos, o pobre brasileiro não pode pagar psicólogo. Muitas das vezes é o padre, é o pastor, que está em locais onde o Estado sequer se faz presente. O primeiro a ouvir seus dilemas, suas dificuldades, as agressões que sofrem no lar, a falta de pão, a falta de amizade e de contato com as pessoas. Artigo publicado por Cássia Coelho diz que as atividades religiosas são essenciais no enfrentamento do coronavírus. Ela diz, elas trazem sentido de esperança, reflexão sobre o processamento da testagem positiva, ajuda de várias dimensões no cuidado à saúde, fortalece a humanidade das pessoas. Senhores ministros, senhoras ministras, a Constituição brasileira não compactua com o fechamento absoluto e a proibição das atividades religiosas. Não compactua com a discriminação das manifestações públicas de fé. Tanto é assim que remédios excepcionalíssimos da própria Constituição não admitem sequer esse tipo de medidas que estão sendo adotadas regionalmente. Não há cristianismo, e aqui eu concluo, sem vida comunitária. Não há cristianismo sem a casa de Deus. Não há cristianismo sem o dia do Senhor. É por isso
que os verdadeiros cristãos não estão dispostos jamais a matar por sua fé, mas estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de culto. Que Deus nos abençoe, tenha piedade de nós, e eu começo por mim. Muito obrigado.